boa noite, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto essa noite. E Deus possa alcançar você, alcançar a sua vida, alcançar a sua família com salvação nessa noite, né? Com salvação. Bom é podermos estar reunidos. Eu quero agradecer a você que tem nos acompanhado, tem sido nossos seguidores no Facebook e tem sido com certeza abençoado através da palavra de Deus. Então, eu quero dizer a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Nós somos a Igreja Batista Nova Ebenezer, no Caxambi, na rua Álvares de Azevedo, número 349. Tá bom? Eu sou o apóstolo Rogério Correia e com muita alegria no nosso coração nós estamos aqui para trazer até você a palavra de Deus, para abençoar a sua casa e a sua família. Eu queria lhe pedir um favor nessa noite, que você fizesse contato com os seus amigos, com os seus parentes, que você abrisse salas de vídeo, que você os convidasse esta noite para ouvirem, para receberem de Deus a palavra de Deus que vai promover edificação e salvação para a sua vida, em nome de Jesus. Quero mandar aí um abraço e o nosso carinho a pastores amigos nossos, né? Nós temos aí os nossos pastores amigos, é o pastor Severino, a pastora Márcia. Que Deus abençoe vocês, queridos, em nome de Jesus. Eles são aqui de Vicente de Carvalho. Mandar também o nosso abraço e o nosso carinho ao pastor Jubes, pastora Anaíse, que estão em São Paulo. E o nosso carinho e o nosso abraço aos nossos pastores Joabe e Fátima de Itaperuna. Amém? E a todos vocês, pastores, que também têm nos acompanhado, têm assistido às nossas lives, não no momento que ela acontece, né, porque você às vezes também está ocupado, mas posteriormente você que tem participado e sido também abençoado. Eu agradeço muito, né, ao seu carinho, o seu cuidado por nós, e agradeço também as orações que vocês têm feito por nós e o nosso ministério. Também vai aí um carinho especial para o nosso missionário Jô, o profeta Jô. Que Deus abençoe você, sua esposa, toda a sua família, em nome de Jesus. Nós vamos estar louvando ao Senhor nesse momento. Nós vamos estar louvando a Ele e daqui a pouquinho estaremos orando também, pedindo a bênção do Senhor para as nossas vidas essa noite. Hoje é quarta-feira, né? E às 19h30 nós damos início aí, com um pouquinho de atraso, mas nós iniciamos com a nossa live. Eu tenho certeza aí que Deus ele vai de encontro a você, de encontro à sua família, em nome de Jesus. Já reuniu aí sua família, sua casa, todos estão aí reunidos. Então nós vamos adorar o Senhor juntos nesse momento. Vamos nessa? Adorarmos ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ele vai cumprir, eu sei. Ele vai cumprir, eu sei. Aleluia. Creio nas promessas do meu Deus. Aleluia. Ele é fiel, eu sei. Ele é fiel, eu sei. Quando vem a noite da vontade de chorar, a tristeza tenta, a esperança me rouba. É o coração cansado de viver, a frustração de esperar. Mas Deus não vai deixar que o tempo possa sufocar. Preciso aprender a confiar e esperar. Deus não se esqueceu de tudo
Aleluia. O tempo já começou. Estou vivendo tudo que Ele preparou. O sonho não acabou. Meu Deus realizará. Sua palavra é certa, eu posso confiar. Preciso esperar. Deus determinou o tempo de buscar e de perder. Deus determinou o tempo de nascer e de morrer. Quero lembrar daquilo que esperança me dá. Vou plantar, vou colher, vou vencer. O sonho não acabou, o tempo já começou. Estou vivendo tudo que Ele preparou. O sonho não acabou, meu Deus realizará. Sua palavra é certa, eu posso confiar. Preciso Aleluia. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, nós entramos na Tua presença nessa noite. Em adoração, afirmamos ao Senhor, dizendo que o tempo não acabou e que nós podemos esperar e confiar no Senhor. Ó Deus, eu quero nesta noite ser grato a Ti pela oportunidade que temos de nos reunirmos em adoração, em culto ao Senhor esta noite. Que o Senhor possa visitar, Senhor, cada um dentro da sua casa, no seu local de trabalho neste momento, que todos sejam alcançados com a Tua visitação, de maneira que todos esta noite recebam do Senhor a palavra da salvação, a palavra da vitória. Ó Deus, dê alegria àqueles que estão entristecidos, dê esperança e certeza de conquista àqueles que já perderam a esperança e estão inquietos dentro de suas casas, no meio de suas famílias, sem saberem do que fazer. Ó Deus, que o Senhor esta noite possa promover alegria dentro desta casa, que o Senhor esta noite possa promover a paz dentro desta casa, em nome de Jesus, meu Pai. Nós oramos a Ti, pedimos perdão ao Senhor de nossas falhas, de nossos erros, porque nós temos uma natureza, Senhor Deus, tendenciosa a pecar, mas que nós não a alimentamos e não a sustentamos, porque nós cremos em Ti e a Tua palavra diz para nós que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, Senhor, venha sobre nós, venha com o Teu reino sobre nós, Senhor, governe sobre nossas vidas, governe sobre nossas famílias, governe sobre os nossos lares, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, receba a nossa adoração nesta noite, o nosso louvor e a nossa gratidão ao Senhor, porque nós reconhecemos que se estamos de pé é porque a Tua mão tem nos sustentado. Senhor, agora te peço, ó Deus, que o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra, promovendo para as nossas vidas edificação, salvação, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Queridos, abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos, capítulo 10, nós vamos estar lendo todo o capítulo 10 de Atos, ok? Vai dizer assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem, durante uma visão,
cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. E este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso do que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os até Jope. E no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço por volta da hora 6, a fim de orar. Estando com fome, ele quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase, um arrebatamento de sentidos, e então viu o céu aberto. E o céu aberto e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra, atado pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouvindo-se uma voz que se dirigia a ele, dizendo assim: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, dizendo: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. E a segunda vez a voz lhe falou, e ao que Deus purificou, não consideres comum. E sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, estes homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vá com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes, sou eu a quem buscais, e aqui viestes. Então disseram o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os, e no dia seguinte, levantando-se, partiu com eles também alguns irmãos dos que habitavam em Jope, e foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia, e Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. E aconteceu que, indo Pedro ao entrar, lhe saiu Cornélio ao seu encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Erga-te, homem, porque sou homem igual a ti. E falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamando, vim sem vacilar, e pergunto, pois,
por que razão mandaste me chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando a minha casa, a hora 9 de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope, a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão Curtidor, à beira do mar. Portanto, sem demora mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que é e que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, o qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e concedeu que fosse isso manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. E ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouvia falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E então lhe pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Vamos orar ao Senhor para que esta palavra possa vir de encontro ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos pedir a nossa apóstola Andréa que faça essa oração por sua vida nesse momento. Amém? Para que esta palavra ela possa ir de encontro a você e que ela possa cumprir o propósito dela, que nesta noite é provocar, é promover a salvação para a tua vida, para a tua família e para todos que estão aí ao teu redor nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Amém. Graça e paz, povo de Deus. Graça e paz, amigos do Senhor Jesus, servos fiéis. Oremos. Senhor, nós te engrandecemos e te glorificamos. Aleluia. Porque tu tens sido a nossa rocha inabalável. Tu tens sido, Senhor, o nosso leme. Tu tens sido, Senhor, o nosso barco, onde nós podemos, Senhor, entrar e crer
que o Senhor és o nosso supremo piloto e estás sempre a nos direcionar para a ocasião certa. Senhor, e assim, Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, porque muitos, Senhor, de nós sabemos a história, Senhor, de Pedro, a qual veio depois, Senhor, ser seu grande discípulo. Senhor, muitas das vezes, Senhor, erramos, pecamos, caminhamos contigo, vivemos os seus milagres. O Senhor nos usa na pregação, na oração, nos milagres, nas revelações, nas profecias, mas ao mesmo tempo, Senhor, nós te negamos. Nós te negamos às vezes, Senhor, em não orarmos a Ti, em não dependermos totalmente de Ti, a não confiarmos plenamente em Ti, em que Deus fará melhor do que nós falaríamos, Deus fará melhor do que nós poderíamos fazer, e Deus estará agindo melhor do que nós. Então, meu Pai, nos dê fé e nos salva, Senhor, a cada dia. A nossa salvação, Senhor, ela é tomada conforme a Tua palavra diz, Senhor, os céus é tomado à força. Então, meu Pai querido, Senhor, aviva dentro de nós a esperança, a fé, o amor, a compaixão e a certeza de vitória, que o Senhor está conosco no nosso barco, Senhor, e o que o Senhor nos prometeste, Senhor, irá se cumprir, porque Tu és fiel e a Sua palavra não volta para si vazia, e o Senhor não pode negar-se a si mesmo. Então, meu Pai, nos perdoe como Pedro, velho homem, e nos ressuscita como Pedro, novo homem, após, Senhor, a descida do Espírito Santo sobre sua vida. E no primeiro discurso que ele pôde ter, meu Pai, todos testificaram, puderam ver e crer que o Senhor mudou a vida daquele homem. Por isso, meu Pai, nos muda a cada dia, nos liberta a cada dia, nos santifica, nos ajude a nos santificar a cada dia, pois sem a santificação nós não poderemos ver o Senhor, nós não veremos o Teu agir, os Teus feitos, agora, amanhã e sempre. Por isso, meu Pai, nos dê ousadia que Tu deste, Senhor, aos Seus discípulos para pregar e ganharmos almas, e acima de tudo, Senhor, estarmos firmes no firme propósito a qual Tu chamou o Seu Filho. Senhor, cada um de nós, Senhor, nos dê, Senhor, a capacidade de estarmos firmes no nosso propósito, a qual o Senhor tem dado para cada um de nós. Senhor, nos ajuda, nos fortifica, mas não Te negaremos, jamais, porque, Senhor, o Senhor prefere nos perdoar do que nos perder, porque o Senhor sabe que nós seremos grandes contigo, e em Ti nós temos uma grande obra aqui na terra. Como, Senhor, Tu usaste o Seu filho Pedro para ganhar 3.000 almas em um só discurso, em uma só ministração, uma só pregação, o Senhor fará assim a cada dia, com o nosso testemunho diário diante de homens. Senhor, nós salvaremos vidas com o nosso testemunho santo, Senhor, e irrepreensível diante de Deus e dos homens. Senhor, nos abençoe com essa palavra poderosa que já foi lida e agora será ministrada a cada lar, a cada vida, em nome de Jesus. E nos dê ousadia de Pedro para confiarmos em Ti e crermos que o Senhor nos chamou, é porque o Senhor nos capacitará para fazermos uma grande obra, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, aí como lemos em Atos capítulo 10, nós queremos falar esta noite sobre o desejo de Deus de que todos sejam salvos. Nós observamos no livro de Atos, capítulo 10, onde lemos que havia uma sede da palavra de Deus na vida de Cornélio. E o interessante é que Cornélio, ele não estava preocupado em apenas saciar a tua sede, mas saciar a sede da tua família
da tua parentela e dos seus amigos íntimos, seus amigos mais próximos. Nós vamos ver isso no decorrer da ministração essa noite. Você que nos acompanhou na leitura de todo o capítulo 10 de Atos, você tem essa percepção desse desejo de Cornélio. Mas Cornélio, ele estava dentro de uma linha de pessoas, talvez como alguns de vocês que nos assistem, dos quase salvos. Porque de repente você está participando conosco desse culto, da nossa live, ou você assiste ela também aos domingos, e nós temos o nosso culto presencial. Talvez você já até veio também aqui em nossa igreja, em algum culto, antes dessa pandemia, ou nesse período de reabertura das igrejas, correto? Mas eu quero dizer para você que há muitas pessoas quase salvas. Elas não são salvas, porque existe um critério para a salvação de Deus para o homem, mas são pessoas quase salvas. A Bíblia vai mostrar para nós que em Atos capítulo 10, verso 33, dizendo assim: portanto, sem demora, isso Cornélio falando, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Cornélio falando isso para Pedro. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que te foi ordenado da parte do Senhor. Então, Cornélio, ele dá essa mensagem para o apóstolo Pedro, dizendo assim: Pedro, eu reuni minha família, eu reuni meus parentes, eu reuni meus amigos íntimos, para ouvir da parte de Deus através de você. Todos nós estamos aqui reunidos na presença de Deus. Então fale, Pedro, tudo que Deus já falou contigo. Fale conosco, ministra para nós, porque nós estamos desejosos em ouvir da parte de Deus. Quando eu vejo esse movimento que Cornélio faz em sua casa, eu vejo ali que Cornélio, ele preparou um ambiente com pessoas. Posso dizer assim que Cornélio, ele preparou uma célula na sua casa, com a sua família, com todos os seus parentes próximos e com todos os seus amigos íntimos. A Bíblia não nos revela quantas pessoas exatamente estavam presentes, mas imaginemos aí que um pouco mais de 15, 20, até 30 pessoas estavam reunidos naquele dia na casa de Cornélio. Mas uma coisa interessante que eu quero ressaltar com vocês é que Cornélio, ele não era um judeu. Cornélio, ele era um oficial romano que estava em Cesareia. Cornélio, ele era um homem que tinha temor a Deus, ele praticava bondade, e também a Bíblia vai revelar que ele orava constantemente, ou frequentemente, ele estava em oração. Mas Cornélio não era um convertido. Cornélio não era um crente, um homem, uma pessoa confessa a Jesus Cristo. Mas ele era um oficial romano que temia Deus, orava frequentemente e dava esmolas também com frequência, ajudando muitas pessoas ali em Cesareia, aonde ele, como um oficial romano, habitava e trabalhava. Importante aqui ressaltar que as atitudes de Cornélio e da sua casa, da sua família, a atitude dele e da sua família eram atitudes boas, eram atitudes louváveis. Ele orava,
dava esmola, temente a Deus, mas uma coisa Cornélio não era. Ele era um homem temente a Deus, e dava esmolas e orava com frequência, mas uma coisa Cornélio ainda não era. Ele não era salvo, ele era quase salvo, quase salvo. Por que estou dizendo isso para você que está nos acompanhando essa noite? Porque nós não somos salvos pelas obras. Então Cornélio, ele temia Deus, isso é muito importante. Cornélio orava a Deus porque ele reconhecia que esse Deus que os judeus pregavam em Cesareia era o único Deus verdadeiro. Por que a gente pode afirmar isso? Porque Cornélio, querido, ele não era cego. Ele via muitas coisas acontecendo em Cesareia, e ele via os testemunhos dos judeus em Cesareia. Ele via como eles se portavam, a vida como eles levavam. Então Cornélio, ele via naquelas pessoas uma referência de vida. Então ele, ao seu modo, ele, por ouvir falar do amor de Deus naquela região onde ele estava, ele acabou sendo um homem temente a Deus. Ele passou a entender que orar aproximava ele de Deus, e ele percebeu que fazer bondades também aproximava ele de Deus. Mas Cornélio não era salvo. Cornélio, vamos usar esse termo, era quase salvo pelas suas atitudes. O que Cornélio praticava de bondade, dando esmola, ajudando os necessitados, isso não dava a ele direito do céu, isso não dava a ele direito da salvação. Compreende isso? Eu estou deixando isso bem claro para você antes de prosseguir, porque muitas pessoas confundem, porque dizem assim: mas eu sou uma pessoa boa, eu mando um valor, uma oferta, eu abençoo um orfanato, um asilo, um centro de reabilitação, eu faço meus donativos, eu ajudo alguém a atravessar a rua, eu ajudo a carregar a bolsa de alguém, eu presto socorro, eu me considero uma pessoa boa. Glória a Deus, querido, e não mude de forma alguma a maneira que você está conduzindo a sua vida, porque ser uma pessoa boa, isso devia ser um dever de todos nós. O que eu quero falar a você é que, se você faz tudo isso que eu falei, envia recursos para centros de reabilitação, asilo, orfanato, etc, isso não dá a você o direito de salvação. Apóstolo, o Senhor está trazendo juízo sobre a minha vida. O Senhor está como juiz essa noite, dizendo que eu não sou salvo, que eu não serei salvo. Não. Eu estou abrindo os teus olhos e fazendo você entender que ser uma pessoa boa e praticar o bem, somente isso não vai levar você à salvação eterna com Deus. Quer que eu mostre isso para você dentro da palavra de Deus? Porque é importante nós termos fundamento bíblico para isso. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, vai dizer: porque pela graça, guarde bem, não pelas obras, porque pela graça sois salvos mediante a fé. O que é graça? Graça é um favor imerecido, eu não merecia, mas Deus me deu. Então, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Se você tem fé em Deus, você é salvo pela graça, não pelas obras.
E o versículo continua: e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a salvação não vem de vós. Eu não posso dar a você a salvação. A salvação, ela é um dom de Deus, vem de Deus. E tanto eu quanto você somos salvos mediante a fé, e isto não vem de nós, isso é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aprendeu? A salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque há de dizer que talvez um de vocês, alguns de vocês que nos assistem, vai dizer assim: mas eu enviei 5.000 reais para o centro de reabilitação. O outro vai dizer: muito bom, mas eu enviei 15.000 reais para um orfanato, eu enviei 5.000 reais para um asilo, eu enviei 3.000 reais para não sei aonde, e aí ia ser uma medição de força. Por isso, Paulo fala aos Efésios: ei, prestem atenção, a salvação vem pela graça, mediante a fé que vocês têm em Jesus Cristo. Ela não vem de vós, a salvação não vem de vós, a salvação é dom de Deus, não vem das obras que vocês praticam, para que ninguém se glorie pelas suas obras. Entende isso? Pegou a visão aí? Entendeu? Guarda no teu coração, guarda na tua mente, para que você não se perca em relação a isso. Então, você não é salvo pelas obras que você pratica, mas não deixe de praticar as obras, entende? Porque a Bíblia vai dizer que aquele que tem fé e não tem obras, o que adianta? Ter fé, mas não ter obras, não é isso? Então as obras fazem parte da vida cristã. As obras, a bondade, a prática da bondade, a perseverança de realizar a bondade, faz parte de uma vida social. A Bíblia vai dizer: se aquele que sabe fazer o bem e que pode fazer o bem e não faz, é considerado um pecador. Então, a prática de boas obras, o exercício das boas obras, fazer o bem, cabe a todos nós, cada qual dentro da sua condição social, mas que jamais deixemos de praticar a bondade, e o socorro para aqueles que precisam. Lembra que Jesus fala assim: tive fome, me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive enfermo, me visitaste, estive preso, me visitaste. Aí a pergunta se faz: quando, Senhor, que isto aconteceu? Quando nós fazemos aos pequeninos, quando nós fazemos esse bem, a bondade, ajudamos, socorremos os necessitados em suas necessidades, nós estamos fazendo como fazendo ao Senhor Jesus Cristo. É isso que ele diz: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive nu, me vestiste, estive preso, me visitaste. Então, cada vez que você pratica esse ato, você está como fazendo ao próprio Cristo. Então nunca perca, nunca deixe de fazer a sua parte. Mas eu quero deixar claro para você que, como Deus deixou claro para Cornélio, através do apóstolo Pedro, a salvação não vem pelas obras. Cornélio era quase salvo, porque ele orava com frequência, ele dava esmolas com frequência, e ele temia a Deus. E a Bíblia vai dizer que o temor ao Senhor é um princípio da sabedoria, é o princípio da sabedoria. Entende? Prosseguindo, vamos lá. Deus, ele tem pressa de que todos conheçam a mensagem da cruz. Deus deu uma visão ao apóstolo Pedro
e deu uma visão com o propósito de romper com os preconceitos em relação a pregar o Evangelho para os gentios. Isso é forte, porque a visão de Pedro era que o Evangelho só deveria ser pregado aos judeus e não aos não-judeus, que consideravam os gentios, todos aqueles que não eram judeus, espalhados por todo o mundo, eram chamados de gentios. A visão de Pedro era que Deus ele fosse uma pessoa, um ser, um rei, que fizesse acepção e destacasse: essa nação eu amo, essa eu não amo, este povo eu amo e este eu não amo. E não é bem assim. Jesus, quando estava no Getsêmani, ele orando até que as gotas do teu suor se transformou em sangue, a Bíblia vai dizer que na sua oração assim ele orava a Deus: Pai, eu não te peço somente por estes, mas por aqueles que ainda hão de crer em mim. Este hão de crer em mim, estes que hão de crer em mim, tirou uma limitação, ampliou a visão, alargou a tenda, compreende? Rompeu com as barreiras da sociedade, rompeu com as barreiras da raça, rompeu com as barreiras das línguas, rompeu com as barreiras das nações. Estes hão de crer em mim incluiu a mim e você que está conosco nessa noite. Então, nós somos esses gentios que fomos alcançados pelo poder da palavra. Olha o que diz em Atos capítulo 10, verso 13 ao 16. Ouvi-se uma voz que se dirigia a ele, e levantando-se então Pedro, e ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, dizendo o seguinte: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou com aquela voz, dizendo: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa comum e imunda. E segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. E sucedeu isso durante 3 vezes, e logo aquele objeto, aquele lençol, atado nas 4 pontas, foi recolhido ao céu. Então, aqui nesse texto, nesses versos que nós lemos, nós vamos observar que Pedro, ele tinha uma resistência, um preconceito em relação de pregar o Evangelho para os gentios. Mas naquela tarde, Deus tratou com o apóstolo Pedro dizendo: não digas comum ou imundo aquilo que eu, o Senhor, o santifiquei. Deus estava tratando com Pedro, e isso é muito importante, porque muitas vezes nós, talvez você que está participando agora conosco, ou entrou agora nesta live, nos retemos em não querer pregar a palavra de Deus a pessoas que nós julgamos que não mereçam a palavra. Compreende? É como se assim, Deus ele me salvou a minha casa, que exploda o mundo, que se lasque o mundo. Entende? Há momentos que a gente diz, que pessoas dizem, talvez, não sei se você que está nos assistindo, participando nesse momento, pensou em algum momento assim na sua vida, ou tem esse pensamento, quando a gente vê pessoas numa vida de submundo, vivendo uma vida largada, oprimida, ou pelas drogas, ou pelo álcool, ou prisioneiras de estrupos, enfim, vivendo aquela vida desagregada, talvez seja essa a palavra correta, desagregada da sociedade, vivendo à margem dessa sociedade, e nós achamos que aquela pessoa, ela não é digna de receber a palavra. Como
que esta pessoa, ela não é digna de receber a palavra. Por que esta pessoa, ela não é digna de receber esta palavra? Olha, falando isso agora me remeteu a uma passagem bíblica que vai dizer que o cego estava à beira do caminho e Jesus passando, a multidão, toda aquela arruaça, aquela barulheira toda, e ele ouviu dizer que era Jesus de Nazaré, e ele diz: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E no rompante daquele seu grito de buscar satisfazer a sua necessidade, ele é impedido de gritar, e foi falado: cala-te, cala-te. E ele pergunta: mas quem é que vem aí? É o Mestre, é o Messias, é o Jesus. E ele disse: Jesus, filho de Davi. E aí aquela coisa toda, e aí ele não se cansa, querido. Sabe por quê? Porque ele vê em Jesus a oportunidade de mudança da sua vida. Alguns que seguiam, o pensamento deles era: este que está na beira do caminho, este que é cego, este que é um inválido, este não merece a palavra. E eu pergunto para você: quem merece a palavra? Se nós somos salvos pela graça, aleluia, pela fé, isso não vem de nós, não vem de vós, não vem de nós, querido, vem de Deus, é dom de Deus. A salvação é dom de Deus. E como é que a gente pode negar a palavra de Deus para esses que estão à beira do caminho, à margem da sociedade, desagregados da sociedade? Não, nós não podemos nos calar. Aleluia. Eu não posso me calar sabendo que você que está aí do outro lado da lente, você que está aí, que precisa nesta noite receber esta palavra de salvação, onde muitos negaram esta palavra, ou em algum momento você mesmo negou esta palavra porque achou indigno de recebê-la. E eu tenho uma notícia para você: hoje Deus escolheu esta noite e te chamou para participar deste culto, porque Ele tem pressa de salvar a tua vida. Aleluia! Ele quer tirar você dessa sua desagregação social. Ele quer tirar você dessa situação, perdoa que quase quebra a língua aqui. Ele quer tirar você dessa sua situação à margem da sociedade, ou seja, marginalizado pela sociedade, desagregado pela sociedade. Sabe o que Deus quer fazer por meio de Jesus? Agregar você à sociedade, mostrar para a sociedade que Ele é Deus e que é Ele quem faz. E você esta noite pode experimentar o feito de Deus na sua vida, porque hoje é a noite de salvação para a tua vida. Aleluia! Oh, aleluia! Olha o cuidado de Deus. Deus fez um anjo aparecer também a Cornélio, e Cornélio era quase salvo, mas Deus fez um anjo aparecer a Cornélio, às 3 horas da tarde. Com qual finalidade? Olha o cuidado de Deus e a pressa de Deus em salvar Cornélio, a sua família, os seus parentes e os seus amigos íntimos. Atos capítulo 10, versículos 5 e 6, vai dizer: agora o anjo que falou para ele: agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Olha bem, preste atenção. O anjo deu a planta toda. O anjo apareceu a Cornélio com finalidade de passar o endereço onde estava o apóstolo Pedro. Não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha Messenger, não tinha Facebook, não tinha Instagram,
não tinha telefone, não tinha nem nuvem de fumaça. Não é isso? Do índio, né? Do índio, mandar fumaça. Não tinha telegrama, não tinha Sedex, não tinha correio. Não é isso? Mas o anjo apareceu a Cornélio com a finalidade de passar o endereço de onde estava hospedado Simão Pedro, o apóstolo Pedro. Por que Deus fez isso? Porque Deus tinha pressa em salvar Cornélio, Deus tinha pressa em salvar a família de Cornélio, Deus tinha pressa de salvar os parentes de Cornélio, Deus tinha pressa de salvar os amigos íntimos de Cornélio. Deixa eu te falar nesse momento algo muito importante. Deus tem pressa nessa noite de salvar a tua vida. Aleluia. De salvar a tua vida. Se você assistir essa live aí em qualquer outro dia, seja qual for o horário, eu vou dizer a você, Deus tem pressa de salvar você. Deus tem pressa de salvar a sua família. Deus tem pressa de salvar os seus parentes. E Deus tem pressa de salvar os seus amigos. O que você ou vocês estão esperando? Essa noite é noite de salvação. Você que está ouvindo, você que está recebendo essa palavra e que se enquadra dentro dessa chamada de salvação, de entrega, de graça, amém? Bota aí o seu comentário e diga: eu estou entregando a minha vida a Jesus agora. Eu estava afastado, mas agora eu estou voltando para Jesus. Você pode colocar aí no comentário que a nossa apóstola, ela está aí conversando com você, tá bom? Enquanto é feito esta filmagem, coloca aí e diga: apóstola, ora por mim, porque eu estou com dificuldade de voltar para o Senhor Jesus. Ela vai estar orando por você, né? Ela vai estar orando por você. Nós vamos estar colocando o teu nome na oração. Se você quer que a igreja ore por você, ou por alguém da sua família que precisa de salvação, vai colocando nos comentários o seu nome, o nome do seu marido, ou o nome da sua esposa, o nome dos seus filhos, o nome dos seus pais, o nome dos seus parentes, o nome dos seus amigos que você deseja que sejam salvos. Faça a tua lista aí, continue aqui assistindo e recebendo esta palavra para a tua vida, mas vai colocando na listagem aí nos comentários, tá bom? E nós vamos estar orando, nós vamos estar colocando o seu pedido de oração perante o Senhor. E deixa eu te informar uma coisa: assim que nós acabarmos esta live, eu e a apóstola estamos subindo um monte aqui em Irajá. Glória a Deus, tá aleluia. Então, corra aí rapidinho e escreva o nome das pessoas que você deseja oração. Escreva aí se é para salvação, se é libertação, se é cura, seja qual for o milagre que você deseja. Mas como nesta noite nós estamos especificamente falando de salvação, eu queria que você colocasse aí, dissesse: eu nesta noite entrego minha vida a Jesus. Coloque aí e coloque o teu nome, amém? Se é alguém da tua família que você quer buscar, então coloque o nome. Daqui a pouco, assim que nós encerrarmos a nossa live, nós estamos indo para o Monte Irajá e estaremos orando pela sua vida, pela sua causa, ok? Se você já escreveu, está escrevendo, mas você ainda não notificou algum parente seu, amigo seu, corre aí, abre uma sala de bate-papo não, né? Uma sala de vídeo, manda o link, manda eles entrarem, manda escrever o nome, e nós vamos estar daqui a pouco orando. Eu acredito que até às 9h30 nós já estamos no monte, tá bom? Dá tempo, dá tempo. E caso a live encerre e não dê tempo, você pode entrar lá em cima, na nossa página, está escrito assim, uma tarja azul, o WhatsApp. Você entra ali no WhatsApp da igreja, ok? E ali você entra, coloca ali o seu pedido de oração, que também nós vamos estar no monte olhando por ali esse pedido de oração, tá bom? Para que estejamos juntos nesse propósito. Deus, ele tinha pressa, como falamos, de salvar Cornélio e sua família, e também seus amigos. Prova disso? Atos capítulo 10, verso 24, que vai dizer: no dia imediato, entrou em Cesareia Cornélio e estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes, amigos e amigos íntimos.
Então, quando Pedro chega com os homens que foram até a casa do outro Simão Curtidor, à beira-mar, ele chega com esses homens. Cornélio já estava esperando por Pedro em sua casa, e Cornélio já havia reunido a sua família, os seus parentes e os seus amigos. Como Cornélio, Deus deseja que todos conheçam a verdade e sejam salvos. Entenda bem, Deus deseja que todos sejam salvos. Todos sejam salvos, ok? Vamos ver isso em 1 Timóteo. Abra a tua Bíblia aí, por favor, em 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 4 ao do versículo 3 ao versículo 6. 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 3 ao 6. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Ele não deu em resgate por alguns, ele se deu em resgate por todos. Então, nem eu nem você podemos fazer acepção na pregação do Evangelho de Jesus Cristo, porque todos têm o direito a receber o Evangelho e a salvação, porque foi para todos. A prova disso está na Bíblia, que diz que lá na cruz tinham dois assaltantes, um de cada lado de Jesus. Um debochou e o outro disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então a salvação é para todos, foi por todos e para todos. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. 1 Timóteo capítulo 2, do verso 3 ao verso 6, ok? Ele deseja que todos sejam salvos, todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que isso, querido? Coisa linda! Coisa linda, você é salvo em Jesus Cristo. Se você não é, hoje é a noite da tua salvação. Se você estava aí meio balançado, entendeu? Meio desanimado, então é noite de você renovar a aliança. Se você é aquele assim: eu vou na igreja aqui, eu vou na igreja ali, né? Eu gosto de estar no meio da igreja, é bom, a igreja é boa, o lugar é bom. Ei, quase salvos não é salvo. Quase salvos não é salvo. Entenda bem. Quase quente não é quente, é morno. Ou quase frio, não é verdade? E a Bíblia vai dizer, né, que nós devemos ser quente ou frio, porque morno o Senhor vomita da sua boca. Por quê? Porque uma pessoa morna é uma pessoa indecisa. Ela hoje está bem, amanhã ela está mal. Ela é mediana. Se um lado favorecer mais, ela pende para aquele lado. Se o outro lado favorecer mais, ela pende para o outro lado. Então, Deus ele não aprova a situação daquele que está no meio do muro, indeciso na sua posição em relação a Deus. Por isso estamos falando que quase salvo não é salvo. Cornélio, ele orava com frequência, dava esmola com frequência, temia a Deus, mas ainda não era salvo. Que isso, apóstolo? Que isso? Como que o senhor fala um negócio desse? Ué, é a Bíblia quem fala, nos acompanhe. Não desliga aí o teu Facebook não, fica ligado com a gente que eu vou mostrar isso para você. A mensagem da cruz é a verdade que nos tira da ignorância. Cornélio era um desses ignorantes por falta do conhecimento em relação a Cristo, em relação a Deus, tá ok? O que nos revela em Atos capítulo 10, versículo 25 e 26, diz assim: aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se
aos pés o adorou. Mas Pedro levantou dizendo: erga-te, homem, porque sou homem igual a ti. Então, Cornélio, ele era uma pessoa ignorante por falta do conhecimento. Deus visitou Cornélio através do anjo e disse: mande homens à casa onde Pedro está, e mande que Pedro venha aqui, porque ele vai trazer a vocês o conhecimento e o entendimento. Foi essa a palavra e a orientação. Então, Cornélio conhecia a Deus da forma que ele via a representação de Deus na vida dos judeus que viviam em Cesareia, e aquilo contagiou Cornélio, contagiou sua casa, contagiou a sua família. Entende? Então, a atitude de Cornélio era como se ele estivesse diante de um ser divino. A Bíblia revela que ele se prostrou, se ajoelhou diante de Pedro e o adorou, como se Pedro fosse o Deus presente na terra, uma divindade terrena. Então, esse foi o entendimento de Cornélio. Então Pedro toma Cornélio, levanta Cornélio e diz: levanta-te, homem, pois sou homem igual a ti. Então Pedro começa ensinando a Cornélio, dizendo assim: olha, eu não sou uma divindade, eu não sou Deus, eu sou apenas um discípulo de Jesus Cristo. Deus levou Pedro para Cesareia para tirar Cornélio também dessa ignorância. E a mensagem da cruz, ela nos leva a vencer a ignorância de achar que nós não temos pecado. Lembra? Nós achamos: mas eu não tenho pecado porque eu faço bondade. Eu não acho que isso que eu faço é pecado. Eu não acho que isso que eu faço é pecado porque todo mundo faz. Ei, não é porque todo mundo faz que você deva fazer. A Bíblia vai dizer: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, você pode tudo, mas nem todas as coisas convém que você faça. Por que você pode tudo? Porque tudo está posto diante de mim, tudo está posto diante de você. Então, Deus deu para nós a liberdade. Aqui tem um copo com água. É bom que eu beba? Sim, vou beber. Mas se aqui fosse um copo de birita, será que eu poderia beber? Mas está aqui. Eu posso? Posso. Eu devo? Não. Entendeu? Porque se eu optei por viver uma vida digna diante de Deus e na presença dEle, então eu tenho que começar a fazer mudanças, a permitir que Deus, Ele promova mudanças dentro da minha vida. Por que Deus tem que promover essa mudança? Porque eu tenho que entender que a partir do momento que eu entrego a minha vida para Jesus, é assim: olha, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ok? Se Ele vive em mim, é Ele quem vai dar o comando da minha vida, se eu devo ou não devo. E eu tenho que obedecer esse comando e essa orientação. Deus, Ele tem pressa de salvar, querido. Deus, Ele tem pressa de salvar. Atos 10, 34, olha o que diz: então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Que coisa linda, glória a Deus por isso, que Ele não faz acepção de pessoas, né, querido? Glória a Deus, porque aí, nessa onda aí, Ele me salvou, né? Nessa vibe dele aí, que Ele não faz acepção, Ele te salvou. Nessa vibe de Deus, que Ele não faz acepção, hoje é a noite da tua salvação. Aleluia. Enquanto Pedro ensinava, olha que coisa gostosa, enquanto Pedro ensinava, o Espírito Santo veio sobre todos que ouviam a palavra. Atos 10, 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Querido, todos aqueles que estavam ali, Cornélio, sua esposa, filhos, seus parentes, seus amigos, todos foram visitados pelo Espírito Santo e todos começaram a falar em línguas. Que é isso, querido? Eu, quando fico olhando isso aqui, eu vejo que isso quebra qualquer conceito, qualquer dogma dentro das igrejas. Entende? Isso quebra, porque a obra de Deus, a obra do Pai é feita no Filho.
E nós fazemos a obra no nome do Filho. Aleluia. Não existe uma regrinha. As regrinhas somos nós que colocamos costumes e doutrinas, dogmas dentro de nossas igrejas. Aqui nós vimos que eles não foram batizados nas águas e depois foram batizados com o Espírito Santo. Aqui diz que quando Pedro pregava na autoridade do Espírito Santo, eles foram tocados, porque eles recebiam a palavra com graça, eles recebiam a palavra com amor, eles recebiam a palavra de coração aberto, e o Espírito Santo percebeu e os visitou. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo naquele dia. Não deu nem tempo de Pedro concluir a pregação, não deu nem tempo de Pedro fazer um apelo. Quem é que hoje quer fazer uma aliança com Jesus? Quem é que hoje quer confessar Jesus Cristo como teu Salvador? Não deu nem tempo, querido. O Espírito Santo foi lá e selou aquele povo, aquelas pessoas que estavam naquela casa. O coração dos que ouviam a palavra se entregaram tão, que todos foram batizados a seguir na água, em nome de Jesus Cristo. Atos 10, 47 e 48 diz: porventura, pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? Porque o apóstolo Pedro fala isso, querido? Porque estava com ele alguns homens que ele trouxe de Jope, alguns judeus convertidos que ele trouxe de Jope, e que tinham o mesmo conceito que ele, a mesma mentalidade que ele, né, de que o Evangelho não deveria ser levado para os gentios. Eles tinham o mesmo preconceito. E quando Pedro ele vê aquele movimento do Espírito Santo, ele pergunta aos que foram com ele: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que assim como nós receberam o Espírito Santo? E então ordenou Pedro que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecessem mais alguns dias lá. Então entenda bem, preste bem atenção no que eu estou te dizendo. Eles tinham sede da palavra. Deus moveu mandando um anjo para Cornélio. Deus moveu com Pedro no terraço, descendo um lençol atado nas quatro pontas com vários animais de várias espécies. Deus tratou com Pedro na questão de preconceito na pregação do Evangelho. Deus foi tratando com Cornélio, mostrando a Cornélio que tinha um desejo e pressa de salvar Cornélio, a sua família, os seus amigos e os seus parentes. Deus mostrou tudo isso. Deus trouxe Pedro para Cesareia. Deus movimentou através do apóstolo Pedro na pregação do Evangelho. O Espírito Santo visitou aquela casa, todos foram cheios do Espírito Santo, depois todos foram batizados nas águas. Todos foram batizados nas águas. Entenda bem, se você hoje estiver entregando sua vida a Jesus e deseja passar imediatamente pelo batismo nas águas, você entra em contato aí pelo nosso WhatsApp. Você deixa algum comentário aí, porque a apóstola ela está vendo vocês aí pelos inscritos. E nós vamos preparar e vamos te batizar. Sabe por quê? Não existe regra para o batismo. A regra para o batismo é: vou lhe dizer o que a Bíblia diz. Aleluia. A pergunta é: o que devo fazer para ser salvo? A resposta é: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Vamos para a Bíblia? Atos capítulo 16. Oh, aleluia! Atos capítulo 16, versículo 30 ao 33, vai dizer: depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores,
O que devo fazer para ser salvo? Então responderam-lhe: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa, e naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou os vergalhões dos açoites, e a seguir eles foram batizados, e todos os seus. Que texto fala isso? Na conversão do carcereiro. Então entenda bem, tudo aconteceu naquela noite, na noite daquela madrugada, quando houve um terremoto, as portas se abriram, e aí quando os soldados iam puxar a espada para se matar, gritaram: ninguém faça isso. Paulo gritou: não te faça nenhum mal, porque todos nós estamos aqui, nenhum fugiu. E aí o papo todo desenrola na Bíblia, você pode acompanhar em Atos 16, do versículo 27 ao 34, completa esse texto. Então eu quero dizer para você que a condição de você ser batizado nas águas é: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Se você crê em Jesus Cristo, e se você deseja fazer uma aliança com Deus por meio de Jesus Cristo, hoje, agora, nesse momento, mesmo que você assista essa live depois, você que está chegando nesse pedaço agora, eu cheguei aqui agora, poxa, hoje é sexta-feira para assistir nessa live. É esse o momento aí, é agora. Ele deseja salvar a tua vida. Aleluia. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, você será salvo. E a sua casa. Isso é promessa, é isso que vai acontecer, entendeu? Então entenda bem, não tem regrinha para que você seja batizado. Então, se você desejar ser batizado domingo agora, você vai entrar em contato com a nossa apóstola, e domingo nós vamos realizar o teu batismo. Em nome de Jesus. Se você, a tua família deseja se batizar, toda a sua família, domingo agora, nós vamos montar a piscina e vamos te batizar, sabe por quê? Se você crê no Senhor Jesus Cristo, você será salvo. Em nome de Jesus. Cornélio, naquela tarde, Deus enviou Pedro falou da palavra. Naquele mesmo momento, eles foram batizados pelo Espírito Santo. Pedro quase entra em nós e ele fala assim: quem pode recusar a água para eles, se eles receberam o que nós também recebemos? Porque Deus não faz acepção de pessoas, querido. E a Bíblia vai dizer que todos aqueles que estavam ali com Cornélio foram batizados. Ele, sua família, seus parentes e seus amigos íntimos. Ei, Deus quer salvar você, a sua família, os seus parentes e os seus amigos íntimos. Deus quer mais do que salvar, Ele quer batizar você, a sua família, os seus parentes e os seus amigos íntimos. Não se prenda, não permita estar prisioneiro, cativo nesse tempo. Deus deseja te salvar. Ele tem pressa disso. Aleluia. Então abra o teu coração e permita que Deus reine na sua vida. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu quero ajudar você nessa sua decisão. Talvez você que está aí nesse momento, entendendo essa palavra, renovando a tua aliança com Deus, ou entregando a sua vida a Jesus. Eu quero orar com você nesse momento. É o momento de orarmos. Pai, em nome de Jesus, seja Senhor da vida desses que esta noite estão entregando a sua vida ao Senhor, que estão crendo no Senhor e estão nesta noite recebendo a salvação que vem do Senhor. Seja a força que eles precisam para permanecer fiéis a Ti na caminhada do dia a dia da fé. Escreva o nome deles no livro da vida, de maneira que jamais seja apagado. Na autoridade que o Senhor me concede, eu quebro a maldição da primeira geração, da segunda geração, da terceira geração e da quarta geração. E eu os abençoo para que eles possam viver uma vida plena na presença do Senhor. Assim eu oro,
Agradeço ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém, querido? Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. Não esqueça, vai lá na nossa página, na Tarja Azul, onde está escrito WhatsApp, entra ali se você desejar fazer parte do nosso grupo Partindo o Pão, onde todos os dias tem uma mensagem de Deus para você. Vai lá, entre lá, e se você tem um pedido de oração especial, entre lá, fale conosco pessoalmente e nós estaremos orando por você. Tá bom assim? Tá bom? Domingo agora, às 18 horas, nós temos o nosso culto presencial, tá bom? Estaremos aqui numa noite de adoração, de palavra revelada. E você que hoje está aceitando Jesus aí, em sua casa, no conforto da sua casa, eu quero convidar você. Na verdade, eu vou fazer melhor. Eu quero desafiar você a estar domingo aqui conosco, às 6 horas da tarde, participando desse culto presencial. E aí você pode vir, pode nos procurar, amém? Ou a mim, ou a minha esposa, que é a apóstola Andréia, tá bom? Para que você possa confirmar a tua aliança com Deus diante da igreja que está aqui, amém? E diante dos anjos que estão nos céus, amém? Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, tá bom? Lá é o nosso grupo Partindo o Pão, onde você pode fazer parte dele, tá bom, querido? Fica aqui o nosso agradecimento, fica aqui o nosso carinho por você, amamos você, fica na paz, salvo em nome de Jesus.